A Copa do Mundo de 2026 começa logo mais. E toda vez que isso acontece, o país muda. Escalação vira assunto de Estado, mesa de bar parece coletiva de imprensa e, lógico, todo brasileiro vira técnico da seleção. Mas enquanto milhões acompanham o futebol dentro de campo, pouca gente se dá conta de uma coisa: o futebol brasileiro também já foi decidido fora do estádio. E mais, uma das partidas mais longas da nossa história não aconteceu no gramado. Ela segue em disputa no Supremo Tribunal Federal. Hoje, a gente vai contar como o STF entrou em campo em um dos episódios mais emblemáticos do futebol nacional. E porque essa história não é apenas sobre esporte, mas sobre Constituição, democracia e segurança jurídica. Porque, às vezes, o apito final não vem do árbitro, vem do plenário. Olá, eu sou Jorge Macedo e neste episódio especial da série sobre os 135 anos do STF na República, vamos acompanhar uma partida que começou no campo e virou uma verdadeira novela jurídica. Prepare-se para o clássico Flamengo e Sport Clube do Recife, com polêmica, reviravolta, capítulos inesperados, decisões judiciais em série e uma discussão que atravessa mais de 30 anos sobre uma partida que nunca foi disputada. Antes de tudo, vale dizer, o STF não decide campeonatos, não escala jogadores e, definitivamente, não marca pênalti. Mas o tribunal entra em campo quando o futebol passa a envolver algo maior: regras nacionais, direitos, competências institucionais e estabilidade das decisões judiciais. Foi exatamente isso que aconteceu em 1987, um ano marcante para o país. O acidente com o Césio 137 chocava os moradores de Goiânia e milhões de brasileiros acompanhavam o final da novela Roda de Fogo. No meio desse país em transformação, nascia também a maior controvérsia do futebol nacional. Naquele momento, o futebol brasileiro enfrentava uma crise profunda. A CBF passava por dificuldades financeiras e administrativas. Cansados da instabilidade, os grandes clubes resolveram agir por conta própria. Assim, nasceu a Copa União, organizada pelo Clube dos 13. Era o chamado Módulo Verde, com os clubes mais populares, maior audiência e enorme repercussão. E aí, para manter o campeonato oficial, a CBF criou um torneio paralelo, o Módulo Amarelo. Na prática, o que estava rolando é que havia dois campeonatos brasileiros acontecendo ao mesmo tempo. E ali começava uma novela sem fim. Ao final das competições, Flamengo e Internacional lideravam o Módulo Verde, enquanto Sport e Guarani eram os finalistas do Módulo Amarelo. O regulamento da CBF previa então um quadrangular final entre os 4 clubes para definir o campeão nacional, mas Flamengo e Internacional se recusaram a participar. Enquanto o Flamengo ganhou do Internacional no Maracanã e comemorou o título da Copa União na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Guarani na final oficial da CBF. Naquele momento, o clube pernambucano foi declarado campeão brasileiro de 1987. Só que, como toda boa novela, o último capítulo ainda estava distante. Durante anos, o país ficou dividido. De um lado, torcedores que viram o Flamengo vencer a Copa União e defendiam o clube como campeão moral. Do outro, quem sustentava que o Sport era o campeão legítimo por ter seguido o regulamento oficial da CBF. A discussão saiu das arquibancadas e foi para a justiça. E aqui vem o primeiro grande marco da nossa linha do tempo. Em 1999, a Justiça Federal de Pernambuco decidiu que o Sport Clube do Recife era o legítimo campeão brasileiro de 1987. A decisão transitou em julgado. Em outras palavras, acabou o processo. Não cabia mais recurso. Era, juridicamente, o último capítulo dessa história. Ou pelo menos parecia. Anos depois, uma reviravolta. Em 2011, a CBF editou uma resolução que reconheceu Flamengo e Sport como campeões brasileiros de 1987. E aí surgiu o verdadeiro conflito jurídico, já que a medida ia contra a decisão judicial de 99. A pergunta deixou de ser esportiva, já não era mais sobre quem jogou melhor. A questão passou a ser outra. Uma decisão judicial definitiva pode ser contestada por um ato administrativo? Diversas ações foram propostas contra essa resolução, e foi assim que o caso começou a tramitar pelas instâncias do judiciário até chegar ao Supremo Tribunal Federal em 2015. A novela ganhava um novo palco, o STF. Entre 2015 e 2024, o Supremo analisou uma série de recursos ligados ao caso. E desde o início, os ministros deixaram claro: o STF não estava ali para decidir campeonato. O ponto central
principal era a segurança jurídica. Se uma decisão definitiva pudesse ser alterada anos depois por novos atos ou novas disputas, nenhum conflito teria fim, nem no futebol, nem fora dele. Por isso, nas decisões seguintes, o Supremo confirmou o que já havia sido decidido lá atrás: o reconhecimento do esporte como campeão brasileiro de 87, fixado pela Justiça em 99, continuava válido. O tribunal não escolheu o vencedor, ele apenas afirmou que o jogo jurídico já tinha terminado. Mas como toda novela brasileira precisa de um bom objeto de disputa, essa não seria diferente. Entrou em cena a Taça das Bolinhas. O troféu foi criado para ser entregue ao primeiro clube que conquistasse o Campeonato Brasileiro 3 vezes seguidas, ou 5 vezes alternadas. Era, digamos, o prêmio para consolidar uma era vencedora. Durante anos, a taça ficou guardada, esperando pelo dono definitivo, até ser entregue ao São Paulo Futebol Clube, o primeiro time a conquistar 5 títulos brasileiros dentro dos critérios oficiais. E foi aí que a polêmica de 1987 voltou ao centro do campo. O Flamengo argumentava o seguinte: mesmo com a decisão judicial reconhecendo o esporte como campeão brasileiro daquele ano, o clube carioca teria vencido o troféu João Avelange, correspondente ao módulo verde, e esse título deveria contar para a soma necessária à conquista da Taça das Bolinhas. Ou seja, não se discutia apenas o passado, discutia-se quem teria direito a um símbolo histórico do futebol nacional. O caso veio parar de novo no STF, e os ministros reafirmaram mais uma vez que a controvérsia já estava encerrada pelo julgamento de 99. Resultado, o Flamengo não teria direito à Taça das Bolinhas. Mais um capítulo encerrado, mas a novela ainda não. Toda essa história cheia de idas e vindas ainda tem um capítulo em andamento. Em 2024, um novo pedido chegou ao Supremo. O Flamengo busca agora reabrir o caso para que o título possa ser dividido com o esporte. Esse processo ainda está em análise, ou seja, a discussão não acabou completamente. Apesar disso, uma coisa já ficou clara ao longo de todas as decisões do STF. O papel da corte não é reescrever a história do futebol, mas garantir estabilidade às decisões judiciais. Porque sem previsibilidade não existe confiança, e sem confiança não existe Estado de Direito. Enquanto você acompanha a Copa do Mundo, talvez nem imagine que uma das partidas mais longas do futebol brasileiro ainda acontece longe dos campos. Uma história em que o STF não entrou para levantar taça, tampouco para escolher campeão. Entrou para fazer aquilo que a Constituição espera dele: garantir que, quando o apito final da justiça soa, o resultado precisa prevalecer. Porque democracia também é isso: paixão, disputa, argumentos, emoção e, no fim, uma instituição capaz de assegurar que as regras sejam respeitadas. Se você gostou desse episódio, curta o vídeo, compartilhe com aquele amigo que ainda discute 87 até hoje e se inscreva no nosso canal. Toda sexta-feira, a cada 15 dias, tem episódio novo da série Tá na Nossa História. Até a próxima!